Muito se tem discutido sobre até que ponto os planejamentos estratégicos das empresas, claro que também com objetivo ao lucro, são válidos e não afetam os direitos sociais dos cidadãos. Aqui, pessoal, a gente está falando sobre a responsabilidade social das empresas e como que essa responsabilidade pode afetar a sociedade, tanto de uma forma positiva como de uma forma negativa. Então eu vou começar o vídeo citando dois exemplos de dois planejamentos estratégicos, um específico de uma empresa bem renomada e outro relacionado a um setor. Tá? Em sequência, a gente pode conversar a respeito da teoria do que vem ser a responsabilidade social das empresas, alguns exemplos de planejamentos específicos de programas de responsabilidade social que vem dando certo, justamente para vocês refletirem sobre esse tema, que realmente é muito relevante nos dias atuais, ainda mais pelo qual esse momento que estamos passando, não é verdade? Então vamos lá. Qual que é o primeiro exemplo de planejamento estratégico que eu quero citar para vocês? É da própria Apple. Tá? A Apple, ela criou um planejamento específico que está bem nessa linha tênue. O que é válido e o que é inválido, o que é regular e o que é irregular, perante a legislação e, por consequência, afeta a sociedade. A gente vê que a Apple é uma empresa global, né? Então está afetando o mundo inteiro esse tipo de planejamento. Eu vou citar a frase de um as frases, na verdade, de um ex-conselheiro jurídico da Apple, que ele informou, né, como que a Apple montava um certo tipo de planejamento jurídico e isso, por consequência, gera algum tipo de responsabilidade para a empresa também. Então, vamos lá, o que ele falou? Então, aqui especificando, ele é o ex-conselheiro geral da Apple, ele se chama Bruce Swill, e ele explicou como a Apple efetivamente adota algumas estratégias jurídicas que criam vantagens competitivas e auxiliam na ampliação de receitas da empresa. Tá? E isso, querendo ou não, é recente. O que ele narrou? Vamos abrir aspas aqui. Que o trabalho dele não era ficar longe da linha que separa ações legalmente arriscadas de ações claramente seguras. Essas ações claramente seguras, claro que são as ações que não vão afetar a sociedade de uma forma negativa, que já ficou comprovado. Então, ele tinha esse trabalho, né? Não de ficar longe das ações que são arriscadas. Porém, nas palavras dele, conduzir o navio o mais próximo possível dessa linha tênue entre o legal e o ilegal, né? O regular e o irregular, porque é nesse ponto que a vantagem competitiva é gerada. Ou seja, conseguiria angariar mais receitas, aumentando o risco da empresa. Tá? Continuando nas palavras dele, abre aspas, né? Você quer chegar ao ponto em que possa usar o risco como uma vantagem competitiva. Uma equipe jurídica se torna um ativo para uma empresa quando pode ajudá-la a se aventurar o mais próximo possível de uma linha legal ou ilegal, embaçada, e depois gerenciar a situação nuclear caso tenha problemas. Ou seja, o que a gente pode verificar aqui e concluir com base nessas informações, nessa narrativa do Swill? Que a empresa ela adota um certo sistema, um certo planejamento estratégico para chegar ao máximo nessa linha tênue, que provavelmente vai gerar uma irregularidade. Para quê? Para aumentar os lucros e dentro dessa linha tênue, se continuar, se der certo, ok, aumentou os lucros. Se eventualmente em determinados casos ocorrer alguma multa contra a empresa, ocorrer algum tipo de problema, a empresa ela vai focar a energia nesse problema e vai tentar resolver a solução de uma forma repressiva, não preventiva. Então, um exemplo específico que a gente pode dar, que é recente também, que provavelmente eles utilizaram essa estratégia, e você vê que eles utilizaram praticamente em inúmeros países, né, ao redor do mundo. Era aquela questão do novo iPhone não vir com o carregador, né, o cabo e o carregador de bateria. Então, o Procon, salvo engano, o Procon de São Paulo deu uma multa para a Apple e informou que não, que ela deveria vender no pacote esse carregador também. E foi determinada uma multa, valor altíssimo para eles, e para eles reconfigurar e fazer a venda de forma correta para cumprir o Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Pode ser que em outros países, que óbvio a gente não consegue delimitar aqui todos os países
somente nesse vídeo, mas pode ser que em outros países eles continuam com essa linha de trabalho, fazendo a venda somente do aparelho e fazendo a venda do carregador à parte, justamente para gerar mais lucro. Então esse é um exemplo que fica bem claro para a gente entender essa responsabilidade social da empresa, tá? E esse planejamento estratégico, como que ele afetou ou não na responsabilidade social da empresa, tá bom? Agora vamos dar outro exemplo que na realidade não é de uma empresa em específico, mas é um setor, que é o setor financeiro, tá, das instituições financeiras. O que é esse exemplo é relacionado ao quê? A própria estratégia de várias instituições financeiras para angariar lucro e tem uma linha tênue nessa angariação, esse aumento de lucro versus a própria questão psicológica da sociedade, dos cidadãos. Porque o que vem acontecendo? E isso está tendo uma discussão muito grande nos próprios tribunais, tá? E vamos ver como é que vai ocorrer o desdobramento. Então, vou citar o exemplo para você dos empréstimos consignados. Exemplo para vocês, né? Existe uma legislação que é bem clara, que determina que empréstimos consignados têm uma margem de consignado. Juntando empréstimos consignados e cartões de créditos consignados, o limite que pode descontar do salário das pessoas é 35% da renda líquida. Tá? Os bancos, as instituições financeiras já sabem disso, tá? Mas nos últimos anos, como que eles fizeram um tipo de planejamento específico em relação a créditos pessoais? Porque ao redor do Brasil inteiro, muitas pessoas estão com essa margem já estagnada, limitada, já utilizaram a margem inteira delas de empréstimos consignados. Com isso, os bancos não conseguiriam aumentar a receita deles em relação a esses empréstimos. Então foram criados, já na verdade há muito tempo, empréstimos pessoais, mas o que foi criado de forma específica? As próprias instituições, tanto elas oferecem de forma ativa para os cidadãos, como determinados cidadãos, até com certo tipo de problemas financeiros, entram em contato com os bancos e há um ajuste a um novo tipo de empréstimo. Então, existem casos que as próprias instituições financeiras, elas oferecem e falam, olha, vamos fazer o seguinte, que são esses contatos, né? As pessoas recebem muitos e-mails, recebem ligações. Normalmente, quando está sendo a época de negociação dos governos federal, estadual, municipal com os servidores públicos para ter aumento salarial, assim que ocorre o aumento, as próprias instituições financeiras aumenta a quantidade de contatos também para conseguir fechar novos empréstimos, porque aumentou o salário da pessoa por consequência. Tá? E existem casos que as instituições elas oferecem, falam, é o seguinte, a gente vai te conceder mais um empréstimo consignado. E mesmo a pessoa ciente falando, mas o meu caso, a minha margem já estourou. Eu não consigo mais pegar empréstimo consignado. Não, fique tranquilo que a gente vai dar um jeito, vai ser um empréstimo consignado. E muitas vezes, no final do ato, da assinatura do contrato, da configuração lá do sistema da instituição, fica configurado como um empréstimo pessoal, com desconto do valor da parcela diretamente na conta corrente da pessoa. Isso é o chamado empréstimo pessoal, mas com status de consignado, porque foi feita uma oferta anterior. Tá? Então, a discussão é a seguinte, e existem outros determinados casos que as próprias pessoas elas entram em contato com as instituições e já pedem empréstimos pessoais e os bancos, em contrapartida, concedem esses empréstimos pessoais. Tá? Não, aqui a gente pode comentar que, a princípio, não foi um tipo de propaganda diferente do que foi contratado. Mas realmente está tendo essa dicotomia, essa divergência muito grande e a gente vai ver nos tribunais, isso é no Brasil inteiro, tá? Que até subiu para Brasília. A gente vai ver como que vai ficar o desenrolar dessa questão. Por quê? É válido essa legislação dos 35%? Vai ficar enquadrada nesses casos que houve, de certa forma, uma propaganda abusiva, uma propaganda errada, que prejudicou as pessoas? Nos casos que não houve essa propaganda abusiva, vai valer os 35% ou não vai valer? Então, vocês podem ver que isso foi um planejamento estratégico das instituições para aumentar a receita, só que impacta diretamente na sociedade, ao redor de todo o Brasil. Então, fica o reflexo para vocês. Fica a reflexão, né, a princípio.
Está sendo favorável ou está sendo desfavorável? Isso está prejudicando a sociedade, está aumentando a quantidade de pessoas com dívidas e com problemas psicológicos graves até, né? Depressões que podem desencadear outros tipos de problemas mais graves possíveis e refletir diretamente em toda a família, a gente sabendo que a família é o berço da sociedade, vai fortalecer o Brasil com isso, vai prejudicar o Brasil? Então esse é um caso que vale bastante a pena ficar com essa reflexão e analisar essa situação, como que está refletindo na sociedade ou não esse planejamento estratégico das instituições financeiras. Tá? Agora vamos continuar, vamos conceituar exatamente o que vem a ser a responsabilidade social das empresas, para vocês entenderem que esse conceito e esse tema, na realidade, ele não vem sendo alvo de análise bem detalhada somente no Brasil. Não, na verdade ele é um tema que vem sendo analisado no mundo inteiro. Existem diversas teorias, se vai beneficiar, se não vai beneficiar, como que a empresa tem que montar o planejamento dela e principalmente para as grandes empresas, né, para os grandes grupos que normalmente, a partir como os grandes grupos têm receitas maiores, eles tomam a frente e tomam esse tipo de começam a montar esse tipo de planejamento para ter essa reflexão na sociedade. Então vamos lá, vamos conceituar o que é a responsabilidade social das empresas. Então, em primeiro lugar, fazendo um resumo e logo em sequência conceituando, em resumo é o seguinte, a responsabilidade social das empresas é uma forma com que as empresas vão auxiliar todo o meio, toda a sociedade, e não degradar o meio, né? Ou seja, ter uma influência positiva em todo o meio social. Tá? Até porque as empresas, no final das contas, elas são feitas de pessoas e tendo uma influência positiva no mundo, né, em todo o meio social, por consequência, vai melhorar também a imagem da empresa e, por consequência, pode gerar mais lucros para a empresa. Então, esse é o objetivo da responsabilidade social das empresas. Então, e conceituando, o que vem ser de uma forma mais breve, uma conceituação breve? A princípio as empresas elas montam uma estratégia interna, tá? Uma organização interna, um regulamento interno, especificamente da responsabilidade social delas, e esse planejamento interno ele é dividido em vários setores, tá? Que podem influenciar direta e indiretamente tanto as pessoas ao redor, os cidadãos ao redor que são afetados direto ou indiretamente pelas empresas, como os próprios funcionários das empresas e os proprietários ou os sócios proprietários. Normalmente é o que eu comentei, né? Quem está tomando iniciativa desses casos são as grandes empresas, então são os acionistas, certo? Então afeta como um todo, tá? Isso vai afetar o meio social, afeta o meio ambiente, tópicos relacionados à poluição, etc. Tá? Afeta a própria que eu acabei de comentar, a questão financeira econômica do meio e, ao mesmo tempo, afeta a parte psicológica das pessoas também, direta ou indireta, tanto elas como as famílias. Tá? Então, isso é um resumo do que vem ser a responsabilidade social das empresas e, logo em sequência, o conceito que foi passado. Agora aí fica a reflexão também. Como que esse resumo e como que esse conceito está sendo tratado hoje em dia? Isso que eu estou passando para vocês refletirem. Essa linha tênue que realmente é extremamente difícil a gente conseguir enquadrar até onde está sendo feita de forma correta a responsabilidade social de cada empresa, até onde está sendo feito de uma forma correta para auxiliar a sociedade de uma forma positiva, ter uma influência positiva, e até onde na realidade não está tendo influência nenhuma ou está tendo uma influência até mesmo negativa, prejudicando todo o meio. Então essa é uma reflexão que realmente fica válida para vocês analisarem. Aí pessoal, chegando nos finalmente desse vídeo, eu coloquei aqui, deixei em destaque um exemplo de um programa de responsabilidade social da Unilever, que vem ocorrendo desde 2012 na Índia. Tá? É um exemplo de responsabilidade social de um programa voltado especificamente para mulheres que vivem em determinados vilarejos da região. Tá? É uma população carente. A Unilever, o que ela desenhou? Tá? Vou passar alguns pontos aqui para vocês e vou ver os destaques que eu deixei aqui para repassar também. Tá? A Unilever, óbvio, uma empresa gigante, mundial, tem diversos prestadores de serviços, diversos fornecedores,
E ela verificou que nessa determinada região da Índia, como existiam muitas pessoas carentes, mulheres carentes, ela desenvolveu esse programa para quê? Ela estruturou, passando o projeto para as mulheres, passou vários tipos de estudo para essas mulheres carentes e, inclusive, disponibilizou vários tipos de financiamentos para elas, para quê? Para elas aprenderem e produzirem sabonete, detergente para a própria Unilever. Então, o que ficou destacado aqui, ó? Elas produziam esses sabonetes, esses detergentes e outros tipos de produtos, repassando para a Unilever e até mesmo fazendo vendas diretas para fornecedores, tá bom? Não ficou especificamente exclusivo para a Unilever. E, ó, foram mais de 65 mil mulheres empreendedoras que participaram. Aí, com isso, elas dobraram até mesmo a renda familiar delas, beneficiando diretamente a família delas, indiretamente a sociedade lá local, porque começou a movimentar mais dinheiro, né? Ter circulação de riquezas, compra e venda, prestação de serviço, etc. E favoreceu a sociedade lá local, melhorando a qualidade de vida. Que normalmente, o que ficou destacado? Que esses vilarejos eram em áreas rurais, tinham até problemas de higiene, problemas de saúde pública, e essa quantidade de problemas vem diminuindo com o passar do tempo, porque melhorou a qualidade de vida do pessoal lá, tá? E o ponto final aqui fala do projeto, que essas mulheres, essas mais de 65 mil empreendedoras, elas fizeram já, desde o início do projeto, mais de 100 milhões de vendas. Então, isso aqui é um projeto bem bacana que está enquadrado nesse tema que a gente está conversando. Responsabilidade social das empresas. Então, fica aqui a reflexão final para vocês. O que vocês acham que as empresas realmente, vamos falar a princípio nível Brasil, né? As empresas que, ao redor de todo o Brasil, elas estão preocupadas com a responsabilidade social delas, estão criando projetos e estão sendo válidos, eficazes esses projetos para realmente auxiliar a sociedade? O que vocês acham? Vocês acham que essa linha tá tendo mais para o lado positivo ou mais para o lado negativo? Tá? Essa é uma reflexão que vocês têm que ter, porque é o que a gente sempre comenta. A família é o berço da sociedade. Tá? A família sendo o berço da sociedade, em sequência tem a parte da educação. Uma educação formal, uma informal, mas uma mudança de pensamento. E essa é a base. Com tudo isso, vai melhorando a sociedade, vai melhorando o pensamento, vai tendo mais desenvolvimento, circulação de riquezas e dá um auxílio para todo mundo. E as empresas estão nesse patamar dessa questão dessa responsabilidade social. Então fica aí a informação para vocês, fica essa reflexão final e vamos ver quais que vão ser os próximos capítulos, né? Como que esses programas vão se desenvolver tanto no Brasil como ao redor do mundo.